O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Título 1. Objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. 3. As profecias. 4. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5. O ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leiam por desencargo de inconsciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se impossível aprender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá, ao mesmo tempo, encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas a mais expressão proverbial. Que não passam, então, de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse, pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto,
As máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, são ininteligíveis, e muitas mesmo parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções, escolhidas entre as quais foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para o uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhe concernem, mas mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas, de agora em diante, de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática, pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, Título 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo,
mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra. Surge de toda parte, e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para propagar, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e que ninguém pode atingir. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médiuns, que por eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pôde gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas não é esta a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas que carregam em si mesma o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios, que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos que tomam suas próprias ideias pela verdade, enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo o que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito,
sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser no tocante ao ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares e de maneira idêntica, senão na forma, pelo menos quanto ao fundo, ao conteúdo. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, como já mostraram inúmeros exemplos. É esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos a seu modo, antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição,
recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos, pela natureza toda especial das revelações, que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre desapercebidas para muitos daqueles que a obtiveram, e muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, se procurará o criterium da verdade. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pode receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Se de todas as partes os Espíritos contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente o seu caminho, porque tiveram os dos Espíritos, cuja boa vontade compensou, com vantagem, a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos Espíritos, ou dos homens, que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, com qualquer título, um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que com intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina. A malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos, há uma distância da unidade ao infinito. Que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, vindas do espaço, chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem vivamente? A experiência já não confirmou a teoria no tocante a esse assunto? Que foi feito de todas essas publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o Espiritismo? Qual delas conseguiu, pelo menos, deter-lhe a marcha? Até hoje, não se havia considerado a questão desse ponto de vista, sem dúvida um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no Espiritismo
as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Quem quer que tentasse fazê-lo desviar do seu fim providencial, fracassaria, pela bem simples razão de que os espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isto uma verdade capital. É que quem desejasse atravessar-se na corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, quanto menos no futuro. E resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não esclarecidos não teriam força de lei enquanto permanecessem isoladas, só devendo, por conseguinte, ser aceitas sob todas as reservas, a título de informações. Daí a necessidade da maior prudência na sua publicação. E no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todo o caso, necessidade de confirmação. Esta confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem, nas suas revelações, com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo, e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas, que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, e nem aproximar-se da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico de parte de um espírito como de parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna, desde o princípio, todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa e são mesmo necessárias para melhor fazer ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no começo, para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos.
todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Este é seu caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está sua força e sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. É diante desse poderoso Areópago que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem, e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui por diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, que flutuar entre dois sistemas opostos, poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É um indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas predominará. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, título 3. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se o capital do reino dissidente de Israel, destruída
e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos, e para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje, encontram-se samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jaffa. Observam a lei de Moisés com maior rigor do que os outros judeus, e só se casam entre eles. Nazarenos, nome dado, na antiga lei, aos judeus que faziam votos, por toda a vida ou por algum tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, à semelhança dos ebionitas, dos quais adotara certos princípios, misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Eram assim chamados na Roma Antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos fermier generaux, arrendatários gerais, e aos traitantes, contratantes, do antigo regime da França, e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobranças e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo, para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos, ávido como publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo
a formar um partido poderoso, que tinha por chefe um certo Judas, chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror aos impostos, e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se, tendo relações íntimas com eles. Peageiros eram os cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, pagamento, para a entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano ligado à designação de gente de má fé, de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Fariseus. Do hebraico parash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras, que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas. A semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas, que pretendiam cada qual o monopólio da verdade, e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu, em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que o objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Criam, ou pelo menos professavam, crer na providência.
na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que a vivifica, a letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, o transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar. Escribas, nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Sinagoga, do grego sunangogê, assembleia, congregação. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, sito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a da Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava na sinagoga aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que passaram a residir, servem-lhes de templo para a celebração do culto. Saduceus, seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Essênios, seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., no Templo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra.
tinham os seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que aparência, não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se, por seu gênero de vida, dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte dessa seita, antes do início da sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que lhe fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuin, servir, curar, quer dizer servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam, e como eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensavam que eles eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, título 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhe preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos,
também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais, para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos, que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontraram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo.